Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trago uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Se você quiser me acompanhar, vamos ler Deuteronômio no capítulo 1, a partir dos versículos 39 e 40. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, estes ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão, porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus abençoe sua palavra. Esse livro, que é conhecido como a repetição da lei ou a segunda lei, o livro de Deuteronômio é a repetição de toda a lei que Deus falou através de Moisés para o seu povo. Nesse tempo no deserto, nos 40 anos no deserto, os quais o Senhor revelou a sua palavra a Moisés, que hoje nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, este é o primeiro de 4 grandes discursos que tem no livro de Deuteronômio. Moisés estava falando ao povo de todas as grandes coisas que Deus havia feito, de como Deus havia tirado o povo do Egito, de como Deus estava e iria guardar o povo neste deserto, mas de como Deus estava falando para o povo que a sua incredulidade os impediria de entrar na terra prometida. De como eles que olhavam para os seus próprios filhos achando que seriam presas diante dos gigantes que estavam naquela terra. Deus fala, esses que vocês chamam de presa diante dos seus olhos, eles é que herdarão a terra. Eles é que herdarão a terra. E vocês voltem no caminho do Mar Vermelho, ou seja, voltem de onde vocês vieram. Não vão seguir mais. E assim nós sabemos, através da Bíblia, que o povo ficou vagando, circulando por 40 anos no deserto, até que o último homem incrédulo dessa geração morresse. Quando finalmente o último homem incrédulo dessa geração morreu, então o próprio Deus disse, basta, deem meia volta agora e vão para a terra prometida. E aí nós vemos o início das conquistas com Josué. Nós vemos a grande conquista da cidade de Jericó, onde Deus conquistou aquela cidade, derrubou os grandes e famosos muros de Jericó diante de todo o seu povo, que simplesmente fez uma coisa somente: obedeceu a sua voz. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre obedecer a voz de Deus, obedecer a voz do Pai. Veja, quando os homens do povo chegaram diante da terra e espiaram a terra, eles se tornaram incrédulos, pois eles olharam as fortificações, olharam os guerreiros, olharam todas as dificuldades que estavam diante deles naquela terra. Eles não creram na palavra daquele Deus que os havia tirado da terra do Egito, do maior de todos os povos, do mais poderoso, com as maiores fortificações, desse Deus que abriu um mar para que eles passassem, desse Deus que estava sustentando eles no meio do deserto. Eles não creram na palavra de Deus, mas creram nos seus próprios olhos, creram nos seus próprios conceitos. Eles não creram na palavra de Deus. Foi necessário, então, que uma geração nascida, criada no meio do deserto, que eles fossem forjados no fogo para poder conquistar a terra. Foi necessário uma nova geração para que eles ouvissem a voz de Deus e obedecessem. Outra ótima história para ilustrar essa questão de obediência é a história de Gideão. Gideão, que diz de si mesmo ser o menor da sua casa, a qual a casa é menor de sua tribo, e a sua tribo mesmo era uma tribo sem importância. Assim ele fala diante de Deus para querer dizer, quem sou eu para o Senhor vir falar comigo, Senhor? Eu sou um homem que estou aqui escondido, eu estou aqui debulhando milho escondido,
escondido dos povos vizinhos, escondido dos midianitas. Então o Senhor olha para ele e diz que ele é um homem valente. Ele diz: vai nessa tua força, ó homem valente. Deus, ele fala algo que olhos não viam, mas que uma palavra trouxe à existência. Olhos não viam a coragem de Gideão, qualquer um que olhasse diria que era um homem covarde que estava se escondendo. Assim como o povo, quando olhou para os gigantes e as fortificações, olhou para os seus filhos e disse: eles serão apenas presa. Mas o Deus olhou para esses filhos pequenos e que não sabiam discernir entre o bem e o mal e disse: eles conquistarão a terra. Por várias e várias vezes, nós vemos que Deus faz essas reafirmações sobre o seu povo, dizendo: vocês acham que são fracos, ou os outros povos acham que vocês são fracos, mas vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Vemos várias e várias vezes Deus confirmando no Velho Testamento como ele iria à frente do seu povo. Durante todo o seu tempo no deserto, o povo foi sustentado por Deus com um maná que vinha diariamente. E assim também as codornizes que vieram algumas vezes, e também a coluna de fogo e a coluna de nuvem que estavam sempre diante do povo. Assim, a própria presença do Senhor sustentava o seu povo. E todos aqueles que vissem e se maravilhassem com essa vista, eles diriam: verdadeiramente, há um Deus no meio deles. Esse povo serve a um Deus vivo. E assim foi dito de todas as nações ao redor que temeram a chegada do povo de Israel. E não foi diferente com Jericó, a qual foi derrubada, como já dissemos, apenas pela obediência do povo, quando o povo ouviu a voz de Deus e obedeceu. Da mesma forma, Gideão, quando finalmente ouviu a voz de Deus e obedeceu, Deus pegou aquele exército de Gideão, que eram de mais de 20.000 homens, e transformou em um exército de 300 homens. E com esse exército de 300 homens, o próprio Deus desbaratou os inimigos do Senhor. Foi o próprio Deus que o fez. Foi uma estratégia de Deus, dada por Deus, e é através de Deus que promoveu o medo e o terror no coração dos inimigos, eles venceram. Não pela sua capacidade ou por sua grande estratégia ou sua superioridade militar, de forma alguma. Eles venceram, pois havia um Deus ao lado deles. Eles venceram, pois mesmo olhando para si mesmos e dizendo que eram presas, Deus olhava para eles e disse: vocês são fortes e corajosos, vão e tomem a terra que eu já coloquei diante de vós. Então somente ser forte e corajoso, e faze toda a minha vontade. Assim disse o Senhor a Josué: tão somente ser forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite. Assim falou o Senhor para o primeiro dos juízes que levou o povo. E nós vemos que de tempos em tempos o povo peca e se distancia de Deus, e Deus levanta um novo juiz, e assim também na época dos reis, o primeiro dos reis, o rei Saul, que se distancia de Deus. O segundo rei, o rei Davi, ele aproxima o povo de Deus. Mas depois, rei após rei, o povo vai se distanciando cada vez mais de Deus. Até que então, Israel é levado cativo na Babilônia. E durante 70 anos, o povo não pode mais oferecer sacrifícios ao Senhor no templo. Durante 70 anos, o povo ficou distante da sua terra. Apenas uns poucos ficaram e permaneceram na terra. Mas a maior parte de todo o povo, os poderosos, aqueles que eram descendentes dos reis, aqueles que tinham alguma posição de status dentro da sociedade, todos foram levados para a Babilônia. E lá permaneceram durante 70 anos. Durante esses 70 anos, Deus, então, assim como fez no deserto durante 40 anos, que ele forjou um povo para conquistar a terra. Durante os 70 anos do exílio da Babilônia, Deus forjou um povo para retomar a terra.
Veja, assim nós lemos no livro de Neemias, quando o Senhor toca no coração de Neemias e ele deseja voltar para a sua terra, reedificar os muros de Jerusalém, reedificar o templo do Senhor. E assim nós vemos como homens intrépidos e cheios de coragem são levados por Deus à Terra Santa. E lá eles reedificam os muros de Jerusalém, lutando contra homens poderosos que estavam no entorno, que não queriam a reconstrução de Jerusalém, muito menos do templo. Homens poderosos que por várias vezes mandaram soldados para impedir a reconstrução. Mas tanto Esdras quanto Neemias permaneceram firmes, governaram o povo por esse tempo e reedificaram os muros e o templo do Senhor. E assim voltou a adoração do Senhor. Assim, o povo se aproximou mais de Deus. Porém, mais uma vez, o povo se distancia de Deus. O povo fica longe de Deus. Muitos anos, então, à frente, nós vemos que o povo está muito distante do Senhor. Os romanos dominam com mão de ferro. E nesse momento escuro e tenebroso, a estrela da manhã nasce. Jesus vem à terra, o Senhor se faz carne e habita entre nós. E ele traz uma pregação estranha, uma pregação esquisita, que falava sobre bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados esses que são fracos, humildes, que não têm importância, porque deles é o reino dos céus. Assim como vemos desde o princípio, quando Deus começou a falar ao seu povo, e ele mostrou que ele usaria estes que eram vistos como presas, como nada, para conquistar a terra. Assim como Deus fez em Jericó, assim como Deus fez através de Gideão, assim como o Senhor fez vez após vez. Usando os loucos para humilhar os sábios e aqueles que não eram para humilhar aqueles que eram. Vemos então reafirmada na pregação de Jesus aquilo que o Senhor falou lá em Deuteronômio, dizendo que usaria os fracos e aqueles que eram considerados como presas para conquistar a terra, e aqueles que tinham a capacidade, que já haviam recebido do Senhor a força e a capacidade para conquistar a terra, esses não eram nada, e por causa da sua incredulidade, eles deveriam voltar atrás. Deus transformou aqueles que eram alguma coisa em nada, e aqueles que não eram nada, Deus transformou em reis. Deus transformou aqueles que eram considerados como simplesmente presas em verdadeiros conquistadores da terra. Aquilo que o Senhor prometeu desde Abraão foi cumprido através de crianças de peito. Assim como diz no Salmo 8, que através de crianças de peito e pequenos, Deus suscitou glória e força, Deus suscitou o verdadeiro louvor. Pois de pequeninos que dizem sim, Deus conquista toda uma terra. Aqueles que o mundo olha e diz não, se estes, a quem o mundo diz não, disserem sim para o Senhor, se tornarão conquistadores da terra. Porém, nós vemos que nessa pregação de Jesus, a conquista é diferente. Jesus não fala mais de uma conquista militar que vai destronar um exército para trazer um novo exército, mas Jesus ele fala de uma conquista de corações, de uma conversão de alma. Jesus ele fala de um exército de pessoas que são totalmente desconhecidas, que estão à margem da sociedade, que farão uma revolução. Irão transformar o mundo de dentro para fora, virando esse reino de cabeça para baixo, trazendo novos conceitos, os quais eram já estrangeiros aos homens, porque se distanciaram tanto de Deus, que não conheciam mais a graça e o amor de Deus que se revela em carne através de Jesus. Os homens que se tornaram tão duros por conta da lei não foram capazes de ver a revelação da graça diante deles. E assim, nós vemos que o Senhor escolhe as coisas que não são para fazer as coisas que são irem ao pó. Jesus, na cruz,
ele se mostrou como se fosse um derrotado. Mas naquilo que os homens poderiam olhar como uma grande derrota, foi a grande vitória para toda a humanidade. Através da entrega de Cristo na cruz, no seu momento de maior humildade, nós tivemos o nosso momento de maior exaltação. Quando Cristo, se fazendo carne, habitando entre nós, se entregou completamente. Ele, então, entregou para nós esse novo e vivo caminho, nos chamando para fazer parte dessa revolução. Nós que não somos. Você. Se você não vê em você mesmo essa capacidade, eu te digo hoje que você recebeu de Cristo essa capacitação. Não diga de você mesmo, sou apenas menino. Não diga de você mesmo, eu não sei das coisas de Deus. Se você crê, vai nessa tua força, homem de coragem. Vai nessa tua força, mulher de coragem. E conquista aquilo que o Senhor tem preparado para você. A terra que Ele tem preparado para você, a sua terra prometida. Conquiste-a na força que o Senhor tem te dado. Confia e vai. Então somente ouve a voz de Deus. Não se permita ser como os incrédulos, que deixam para trás a terra prometida e voltam para o caminho da escravidão. Seja, sim, um que ouve e faz a vontade de Deus. Aquele que cumpre a voz do Pai que te chamou. Deixe-me orar por você. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida aqui, cada casa representada. Que o Senhor derrame sobre todos graça, que o Senhor derrame sobre todos intrepidez, para, segundo aquilo que o Senhor tem planejado, se cumpra na vida de cada um. Que o Senhor dê a todos coragem, Senhor, para fazer a Tua vontade. Segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos meus irmãos, eu oro, Senhor. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor dê a eles verdadeiramente uma coragem que eles não têm. Que o Senhor fale a eles, vai nessa Tua força. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar junto a Ti, de fazer parte, Senhor, dessa construção maravilhosa do reino de Deus na terra. Nós te agradecemos e te pedimos, faz em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.